Está caminhando para o Jorge Jesus. Me cobrem segunda-feira que vem. Eu tentaria, na ordem... O que você acha dessa geração? E uma outra coisa, está faltando liderança? Por que o futebol brasileiro não forma mais líderes de personalidade? Está caminhando. Rapaziada, olha as perguntas aí que foram feitas a Ronaldo Fenômeno, né, que foi convidado especial do novo programa de Galvão Bueno, né? Galvão e Amigos, lá na Band TV, rapaziada. Eu vou trazer aqui alguns cortes que foram feitos dessa fala sobre realmente a vinda de Jorge Jesus, né? O Galvão Bueno cravando, pode cobrar Galvão Bueno, tá cravando aqui realmente que Jorge Jesus vai assumir a seleção brasileira. Antes de mais nada, rapaziada, vai deixando o teu like aqui no Boteco Ball, vai compartilhando esse vídeo aí com os teus amigos, os seus grupos de futebol, que a gente vai discutir essa possibilidade, essa novela, né? Já trouxe alguns vídeos aqui no canal falando da possibilidade do Jorge Jesus realmente assumir a seleção brasileira. Ele que não é realmente o plano A, é o plano B da CBF, porque o plano A a gente já sabe. É o sonho de Edinaldo Rodrigues. A gente pode criticar o presidente da CBF, mas realmente, se eu fosse ele também, eu estaria mirando em Carlo Ancelotti. Mas aí, rapaziada, o Ronaldo Fenômeno falou, o Walter Casagrande perguntou a ele, né? O Galvão e Amigos, que hoje, agora, estreou na Band, com o Paulo Roberto Falcão, com o Walter Casagrande Júnior, que eu sei muita gente não gosta de Casagrande, e também com o Mauro Naves, que foi um dos grandes companheiros aí do Galvão Bueno na Globo, né? Se tornou comentarista lá na ESPN, deixou a ESPN e foi rumar ao programa de Galvão Bueno. Agora eles fazendo novamente aquela dupla que faziam na Globo. Galvão narrando e também o Mauro Naves reportando. Agora está comentando com o Galvão Bueno, rapaziada. E aqui eu vou começar logo com o começo do programa, quando o Galvão Bueno se referiu a Ronaldo e falou aqui dessa possibilidade do JJ já assumir rapidamente a seleção e pode cobrar Galvão, como ele disse. Vamos lá. O que você acha dessa geração? E uma outra coisa. Não, é esse aqui. Esse aqui é o de Casagrande perguntando a Ronaldo. Esse aqui, meus amigos, de Galvão Bueno com o JJ. Sobre JJ. Mas eu vou dizer uma coisa, eu falei com ele faz uns 3, 4 dias, e ele falou, ainda não falaram comigo. Eu disse, mas JJ, você me disse que seu sonho era de ser técnico da seleção brasileira. Sim, mas ninguém ainda falou comigo. Agora eu já soube que já falaram com ele. Eu acho que está caminhando para o Jorge Jesus. Me cobrem segunda-feira que vem, que eu acho que tá caminhando. Mas... Pronto, foi essa fala aí do Galvão Bueno, que disse que falou com o Jorge Jesus, mas ninguém tinha falado com ele ainda da CBF. A gente trouxe essa informação aqui, mas ele falou novamente e já ficou sabendo que alguém da CBF conversou com Jorge Jesus. E ele próprio falou, me cobrem na segunda-feira. Será que realmente Galvão Bueno tá cravando o Jorge Jesus, rapaziada? Ele tá baseado na informação que ele tem da CBF, né? E também do Jorge Jesus, da vontade do Jorge Jesus, que é o sonho dele na seleção brasileira. Eu trouxe o vídeo lá no Solta a Voz Diba, 29 de setembro de 2024, quando o Jorge Jesus falou. E não tinha repercussão do que ele tinha falado. Que a seleção brasileira era um sonho e que era uma ambição na carreira dele. Então, meus amigos, realmente, o JJ, não é que sempre tirou coelhos da cartola nas equipes que ele treinou, nos times que ele treinou. Eu lembro do Flamengo, quando o Pablo Mari chegou, ele resolveu os problemas ali da zaga do Flamengo, quando ele jogou contra o Bahia, apanhou de 3-0 e praticamente não perdeu com a camisa do Flamengo, rapaziada. O Jorge Jesus só veio perder para o Santos, né? Na final do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo já campeão, se preparando para o Mundial de Clubes. O Pablo Mari chegou, ele colocou o Rodrigo Caio ali com o Pablo Mari, transformou Rafinha e Filipe Luiz em praticamente meias, um pela direita e o outro pela esquerda. Eu lembro que o Rafinha e o Filipe Luiz fechavam em diagonal, pegou o Gerson que era ponta direita lá na Roma, e colocou ele como segundo volante. Como cresceu realmente o futebol de Gerson. Pegou a Arrascaeta, botou a Arrascaeta um pouquinho mais, caindo para a esquerda, mais ou menos do que a Almada fazia no Botafogo, né, quando passou no Botafogo com o Arthur Jorge, e a grande dupla de ataque que ele formou, né, com Bruno Henrique e Gabigol, rapaziada. Realmente Jorge Jesus sabe como extrair o melhor dos jogadores, e a gente tem essa expectativa que ele possa fazer isso na seleção brasileira. E aqui, meus amigos, mas eu vou dizer uma coisa, eu falei com ele faz só tirar o Galvão Bueno, ele continua aqui com o Ronaldo,
E ele perguntou a Ronaldo, rapaziada, quais são os treinadores favoritos de Ronaldo Fenômeno para assumir a seleção brasileira? E o Ronaldo não ficou em cima do muro não, viu? Falou esses nomes aqui, nomes curiosos, inclusive. Saindo da boca de Ronaldo, é outra coisinha, rapaziada. Vamos ver aqui, ó. Tá caminhando pro Jorge Jesus. Me cobrem segunda-feira que vem, que eu acho que tá caminhando. Diga. Eu tentaria, na ordem, o Guardiola, Jorge Jesus, Abel, e se nenhum desses conseguisse, eu teria um plano com o Renato Gaúcho, que eu acho que ele faria Gosto muito da uma ideia. coisa emergencial até a Copa. Ele faria um cara que consegue ganhar o grupo muito Mexer facilmente. com o grupo, né? Mexer com essa circunstância. Tá caminhando. Rapaziada, olha aí, ó. Quais são quem traria, o Ronaldo Fenômeno, quem traria para a seleção brasileira? Guardiola não vem. Realmente renovou o contrato com o Manchester City, né? Até 2027. E deixou todas aquelas chances realmente de sonho que a gente tinha do Guardiola assumir a seleção brasileira. Nada feito. Ele está longe realmente, não virá mais para a seleção. E aí ele colocou o Jorge Jesus como segunda opção. Eu pensei que até ele ia falar do Carlo Ancelotti, né, como primeira opção. Não. Ele falou Guardiola, não está Carlo Ancelotti nas opções de Ronaldo Fenômeno, possivelmente porque ele tem informações. Se ele não citou o Carlo Ancelotti, é difícil realmente o Ancelotti vir da seleção brasileira. Mas ele colocou na segunda opção dele o Jorge Jesus. É o que quer, é o que está disponível realmente para sair do Al Hilal de imediato e assumir a seleção brasileira, que precisa para ontem, não é? Nessa próxima data FIFA. Todas aquelas fichas verde e amarelas que o Edinaldo Rodrigues colocou na mesa para jogar, perdeu todas. Não tem mais nenhuma ficha. Todas as fichas foram perdidas com Dorival Júnior, com Fernando Diniz, com Ramon Menezes, e quando o Tite já tinha avisado que não permaneceria na seleção brasileira. Já era para estar procurando ali um treinador. Quando ele chegou na Copa do Mundo e disse, eu não vou mais permanecer, presidente. Não, mas ele confiou, não é, no taco dele. Não, vou renovar mais uma vez com o Tite. O Tite que levou baile de seleções medianas na Copa do Mundo. Nas duas Copas do Mundo, fez partidas ruins contra o México, partida ruim contra a Bélgica, só foi consertar no final do jogo, a mesma coisa com a Croácia, demora para fazer a leitura realmente do jogo, o Adenobach e o Tite, e realmente não quero nem ver mais o Tite trabalhando na seleção brasileira. Ele teve 2 chances, rapaziada, 2 chances. 6 anos e meio de trabalho na seleção brasileira e não conseguiu conquistar uma Copa do Mundo. E aí falou da terceira opção, Abel Ferreira. A mim o Abel vem muito mal desde 2024. O Palmeiras vem decaindo da qualidade de jogo, né? É claro que ele é multicampeão, sabe os caminhos para conquistar títulos, claro, ele tem o seu valor, mas vem perdendo futebol ali no Palmeiras. O Palmeiras vem jogando mal desde o ano passado, continua jogando mal esse ano de 2025, quase perto para a equipe do Botafogo, não é? Dentro de casa. Rapaz, estão fazendo uma obra aqui, meu amigo, que barulho, viu? Vamos lá. Vamos em frente aqui com o nosso vídeo. Voltando aqui ao raciocínio, né, do Abel Ferreira, eu não colocaria o Abel Ferreira. Não, nunca passou pela minha cabeça colocar o Abel Ferreira, mas eu respeito a opinião de Ronaldo Fenômeno. E a última, rapaziada, eu também não me anima, viu? Também não me anima. Renato Gaúcho, que falou dos 200 milhões de reais do elenco do Flamengo, que era fácil treinar aquele elenco, né, que o Jorge Jesus treinava quando ele apanhou de 5-0. A equipe do Grêmio apanhou de 5-0 para o Flamengo dentro do Maracanã, e ele falou isso. É fácil com um elenco de 200 milhões de reais. Ele assumiu esse elenco 2 anos depois, foi até a final da Copa Libertadores da América, fez até bons jogos com o Flamengo, mas não conquistou a Copa Libertadores, perdeu para o Palmeiras, de Abel Ferreira, né, o Renato Gaúcho, mas teve alguns bons jogos também. É um cara boleiro, sabe, mas eu acho que o repertório tático do Renato para esses grandes treinadores de primeira prateleira do futebol mundial fica devendo. Uma Copa do Mundo, meu Deus do céu, é muito bom, é boleiro, é cara que realmente fecha com os jogadores vão se esforçar, vão jogar tudo que sabem, mas e aquela organização coletiva? Para mim falta, com todo respeito, a Renato Portaluppi.
Já gostei muito de Renato Portaluppi nas antigas, mas eu vejo que a galera também evoluiu e eu creio que o Renato tá aqui nesse trabalho tático. Foram vários gols tomados pela equipe do Grêmio, não é? Ano passado, mesmo quando foi vice-campeão com o Luizito Soares, tomou muitos gols, mas eu não ficaria não com o Renato Gaúcho, não. Eu iria realmente de Jorge Jesus. É a opção que está viável nesse momento. Minha preferência é Ancelotti, mas não dá para Ancelotti vir. A gente tem que colocar os pés no chão. Ele não vai deixar o Real Madrid para assumir a seleção brasileira. Quem sabe eu quebre minha cara, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu não ficaria não com o Renato Gaúcho, não. Mas, né, no mesmo programa, né, o Casagrande perguntou a Ronaldo Fenômeno. Antes de passar para essa questão do Casagrande, eu vou colocar aqui, rapaziada, que o Jorge Jesus colocou uma foto na sua rede social aqui em parceria com... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, viu, pra gente dar uma olhada aqui, ó. Ele colocou aqui em parceria com a Hilal, né? Essa foto aqui com um cronômetro, uma luz atrás dele, não é? Os refletores e como se estivesse contando o tempo, não é? E realmente, rapaziada, essa imagem tomou conta das redes sociais. E quem comentou nessa imagem, rapaziada, olhem aqui, meus amigos. Galvão Bueno comentou na foto desta segunda-feira, no dia 31 de março. Sonhar é preciso, realizar sonhos é uma conquista, JJ. Olha aí, meus amigos. Esse dia foi louco, colocou aqui, vem ser feliz no Braça. E olhem o último comentário, Luiz Roberto. Uma Hexa colocou aqui. O narrador principal agora da Rede Globo, né, que ficou no lugar do Galvão Bueno, rapaziada. Então, Luiz Roberto sendo muito claro aqui. Uma Hexa, que é o JJ, já deixou claro, é o favorito dos narradores, o Jorge Jesus. Mas eu acho que realmente vai fechar, viu? Eu acho que realmente vai ser o Jorge Jesus. E se for realmente, só tem ele como opção. Eu também, ele vira o meu favorito. Porque eu sei que Ancelotti não vem para a seleção brasileira. Mas aqui, ó, o Casagrande falou, fez uma pergunta interessante. Aqui, o Ronaldo Fenômeno, eu separei. Sobre essa geração de jogadores que a gente tem na seleção brasileira. O que você acha dessa geração? E uma outra coisa, tá faltando liderança? Por que o futebol brasileiro não forma mais líderes de personalidade? Casão, eu acho que nós temos grandes talentos, é inegável, a gente não pode negar isso. E assim, a gente vê os nossos craques, os nossos jogadores da seleção, cada um se destacando nos seus clubes. Sim. E jogando muito, e disputando bola de ouro, ganhando bola de ouro. Vinícius foi o atual bola de ouro, né? O Rafinha tá... O Rafinha quase que favorito. Jogando muito bem. O Rodrigo, grande fase. E na seleção eles não conseguem desempenhar, eles não conseguem performar. Uma coisa está errada nisso, né? Eu acho que além do dedo do treinador, que tem que encontrar soluções para tirar o melhor de cada jogador, eu sinto também que que falta isso também da liderança, da liderança, né? De um chacoalhão, muitas vezes, o Dunga, quando dava sacudida na gente também, né? Olha aí, o Ronaldo Fenômeno falando que realmente tinha o Dunga, que era uma liderança dentro da seleção do Brasil, né? Já que o Casagrande perguntou aí das lideranças, mas ele falou que esses jogadores eles se destacam nos seus times, mas na seleção não conseguem jogar. Então ele chega à conclusão que eu cheguei também há muito tempo, já vinha falando aqui há anos no Boteco Ball, e o grande problema da nossa seleção brasileira são os treinadores. São os treinadores limitados na visão técnica e tática do nosso futebol, do futebol mundial. Então realmente o Brasil vai ficando para trás. Era fácil para os treinadores brasileiros antigamente. Vejam só, você pega uma seleção, Ronaldo Fenômeno, melhor do mundo 3 vezes. Na mesma seleção, viu? Rivaldo, melhor do mundo. Ronaldinho Gaúcho, 2 anos depois, 2 vezes melhor do mundo. Kaká, 3 ou 4 anos depois, melhor do mundo. Então você tem 4 jogadores monstros naquela seleção de 2002. O Kaká era reserva ainda no começo
de carreira, mas tava no time reserva, tava dando trabalho ao time titular, que foi para os jogos da Copa do Mundo, né? Naquele nível com o Filipão. Você tinha São Marcos no gol, você tinha nas duas laterais, pelo amor de Deus, bem servidos com Cafu e Roberto Carlos. E tinha muita gente que dizia que Roberto Carlos não jogava com a camisa da seleção brasileira. Ele não jogava todos os jogos bem, mas era um jogador que, meu Deus do céu, Guilherme Arana não amarra nem o cadastro de Roberto Carlos. O Cafu, meu Deus do céu, o Cafu antigamente não sabia cruzar, mas era um cara que tinha muita força física, aprendeu muita coisa com o Tele Santana lá no São Paulo. E eu vejo o Jorge Jesus, eu lembro pouco de Tele Santana em Jorge Jesus. Ah, Tiba, você tá exagerando. Tô não. Um cara que fica no pé do jogador, nos fundamentos, como o Tele Santana ficava. Lateral tem que saber cruzar. Se não cruzar, tem que saber passar. Tem que saber passar. A gente vinha o Rafinha e o Felipe Luiz. Meu Deus, tá dando show no Flamengo de Jorge Jesus. O centroavante tem que saber cabecear. Os jogadores de lado também tem que saber cabecear. Vide Bruno Henrique. Meu Deus do céu, como melhorou no fundamento de cabeceio quando foi treinado com Jorge Jesus no Flamengo. O Gabigol, né, que se mexia muito, era um pouco mais parado ali na frente, jogando como 9. O Jorge Jesus colocou ele para flutuar ali no ataque. Então, realmente, eu tenho essa lembrança do Flamengo de Jorge Jesus, mas tem esse Al Hilal que jogou muita bola também. Jorge Jesus, com esses jogadores, Malcom, com o próprio Michael, que jogou muita bola com ele também, o Aldo Alçari. Então, realmente, rapaziada, eu acho que o nome certo para o Brasil nesse momento é Jorge Jesus. E para vocês, é JJ, essa novela vai continuar, viu? Essa novela vai continuar, porque é um namoro que começou e todos os seus dois lados têm valor. Seleção brasileira, um valor inestimável, pentacampeão. E o Jorge Jesus, que chega aí na casa de 70 anos, e ele sabe que a hora é essa. A hora é essa. A idade tá passando, o tempo tá passando, a hora é essa. Ele está bem fisicamente, se cuida muito bem o Jorge Jesus, muito bem de cabeça, mentalmente. E ele sabe que a hora é essa de assumir a seleção brasileira. Não pode passar essa oportunidade, mas eu acho que realmente essa novela vai se arrastar. Eu acho que essa semana ainda não será definido, mas eu creio que até a próxima semana sim. Eu creio que até a próxima semana, Jorge Jesus e seleção brasileira vão apertar as mãos e vão seguir as duas juntas. Quem sabe rumo ao Hexa. Rapaziada, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso Boteco Ball, botão vermelho de inscrever-se. Deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.